Olá, estamos de volta com o Senado agora. O presidente do Senado, Renan Calheiros, defendeu um teto para doações nas campanhas eleitorais. A sugestão foi feita durante a sessão que homenageou nesta manhã os 70 anos da reinstalação da Justiça Eleitoral. Essa ramificação da justiça brasileira foi extinta com a Constituição de 1937, mas reimplantada com a Lei Agamenon, em 1945. A sessão de homenagem foi requerida pelo senador Romero Jucá. As eleições brasileiras, elas são eleições limpas, diretas, rápidas e que têm uma efetividade que jamais foi questionada pela sociedade brasileira. De 1822, ano da primeira legislação eleitoral brasileira, até hoje, somam-se 192 anos de vida eleitoral. Não são muitos os países que têm uma tradição de eleições tão longa e tão constante como a nação brasileira. Ao falar na sessão, o presidente do Senado, Renan Calheiros, expôs as mudanças que considera necessárias na reforma política. Urge que atuemos no fortalecimento dos partidos, com mais nitidez programática e mais vida partidária. É igualmente imperioso igualar oportunidades, fixar uma cláusula de barreira que iniba a proliferação das nonolegendas e colocar um ponto final na promiscuidade do público com o privado, dando absoluta transparência ao processo, fixando um teto de contribuições para que o candidato não tenha dono e o eleito não tenha patrão. O Senado deve votar esta semana a proposta que regulamenta a mediação judicial. O objetivo é desafogar a justiça brasileira. A semana terá apenas 2 sessões deliberativas por causa do feriado de Corpus Christi. O plenário deve analisar o projeto que define regras para a mediação, um modelo em que as partes resolvem conflitos sem precisar da justiça comum. Fundamental para desafogar a justiça e dar celeridade às relações de consumo, de trabalho e outras relações que não podem esperar a tramitação de 200 mil processos no judiciário. E seguiu para o plenário o projeto que define regras para a criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto é idêntico ao projeto do então senador Mozarildo Cavalcante, vetado pela presidente Dilma Rousseff em agosto do ano passado. O veto depois foi mantido pelo Congresso. De acordo com o projeto, o primeiro passo para a criação de um município é a apresentação de um requerimento à Assembleia Legislativa Estadual, apoiado em plebiscito por 20% do eleitorado da área passível de emancipação ou desmembramento, ou 3% dos eleitores de cada uma das cidades interessadas em fusão ou incorporação. O texto estabelece o número mínimo de habitantes para que o município possa ser criado. 6.000 nas regiões Norte e Centro-Oeste, 12.000 na região Nordeste e 20.000 no Sul e Sudeste. A área urbana não poderá estar em reserva indígena, área de preservação ambiental ou terreno pertencente à União. Uma outra exigência para que se crie um novo município é o estudo de viabilidade financeira. A intenção é evitar que se criem municípios sem condições de se autossustentar e totalmente dependentes de repasses de recursos. O estudo de viabilidade municipal, uma das coisas importantes que ele vai analisar, diagnosticar, é se há viabilidade econômica para a criação daquele município. Há um comércio local, há uma indústria local que permita que o município se mantenha, arrecade os tributos municipais, como é o caso do IPTU, como é o caso do Imposto sobre Serviços. Tudo isso é analisado. Para quê? Para que não se criem municípios que são muito precários e que não se justificaria a emancipação político-administrativa dessas localidades. É a 4ª tentativa do Congresso de regulamentar a criação de municípios. As 3 anteriores foram vetadas. Uma pelo então presidente Lula, 2 pela presidente Dilma. Nas 2 últimas, a presidente argumentou que os projetos poderiam gerar
um aumento exagerado do número de municípios, com impactos financeiros para as novas unidades, para as já existentes e para os estados. Para o relator da nova proposta, existem no Brasil pelo menos 180 localidades isoladas que merecem se tornar municípios. Foram 3 vezes que nós aprovamos aqui no Congresso a criação de novos municípios. E eles vetam com medo de desgaste. Agora eu pergunto, que desgaste que vai dar ao governo? Porque isso não representa aumento de despesa, porque sai um pequeno percentual, né, da partilha dos municípios daqueles estados onde está sendo desmembrado. O Brasil é um país de dimensões continentais, tem 5 mil e poucos municípios, mas caberia muito bem mais uns 200, 300 municípios dentro do Brasil. O Senado tem mantido os gastos com pessoal sob controle desde 2008 e o último relatório do Tesouro Nacional mostra que nos 3 primeiros meses deste ano, a despesa com o salário de parlamentares e servidores ficou em 0,4% da receita líquida da União, o que corresponde a menos da metade do permitido, 0,86%. Assim, a instituição atende ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. O direito de greve dos servidores públicos foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O assunto é tratado em um projeto de lei que aguarda votação no colegiado e será ainda deliberado nas comissões de Assuntos Sociais e de Constituição e Justiça. Os participantes foram unânimes em dizer que faltam regras claras para regulamentar o direito à organização sindical, a negociação coletiva e o direito de greve dos trabalhadores. É difícil você discutir a regulamentação do direito de greve desatrelado do debate da regulamentação da negociação. Nós, enquanto cidadãos brasileiros, nós temos um papel muito importante, particularmente os servidores públicos, mas o conjunto da classe trabalhadora brasileira, com a construção de um Brasil mais desenvolvido e mais justo. Também foi criticada a judicialização do direito de greve. Atualmente, a maioria das decisões sobre a legalidade das paralisações é tomada pelos tribunais, que podem desrespeitar acordos e convenções estabelecidas entre patrões e empregados. Estendeu as regras da iniciativa privada ao serviço público. Praticamente, o judiciário inviabilizou o exercício do direito de greve face às decisões que a gente vem tendo aí desde 2008, 2012, muitas decisões contrárias, né? Segundo o representante do Ministério do Planejamento, as discussões salariais no setor público têm avançado, mas enfrentam dificuldades como a limitação orçamentária. A responsabilidade que envolve as decisões de uma negociação coletiva na administração pública é uma responsabilidade de longo prazo. Quando o senhor toma a decisão de uma negociação salarial ou de melhoria das condições de trabalho, de benefícios, como foram citados aqui, nós estamos tomando uma decisão que vale para 40, 50, 60 anos. O direito de greve é um direito assegurado e regulamentado. No Brasil não pode ser diferente. É lamentável que há 27 anos nós estamos tentando regulamentar o direito de greve na atividade pública. Agora vai. Espero eu que, no máximo até 15 de julho, o projeto esteja aprovado. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.